Olá, alunos e alunas, estamos aqui de volta para mais uma aula de ciências. Hoje com algumas novidades. Primeiro que os vídeos estão um pouquinho diferentes, espero que vocês gostem. A outra mudança é que as atividades que sempre estavam lá no final do vídeo, agora estão indo separado em um link. Vocês têm que clicar nesse link, responder todas as perguntas, depois de responder, clicar em enviar. E automaticamente eu estarei recebendo aqui. Não precisa mandar pelo WhatsApp se forem usar o link. Para quem tiver dificuldade com o link, as perguntas estão no PDF junto com o texto, para que vocês copiem, respondam no caderno, fotografem e enviem como estavam fazendo antes. Mas é importante que tentem usar o link. É uma experiência que a gente está fazendo para ver se facilita a participação de vocês. Na aula de hoje a gente vai falar sobre imunidade e vacinas. Como que o nosso corpo se defende das doenças. Então vamos lá? Assistam o vídeo até o final, com bastante atenção. Depois cliquem no link, respondam as perguntas e cliquem em enviar para que eu receba as respostas de vocês. Um bom trabalho para todos e uma boa semana. A nossa aula de hoje vai falar sobre imunidade e vacinas. As doenças infecciosas, elas são causadas por seres microscópicos, como os vírus, as bactérias, os fungos e os protozoários. Esses agentes causadores de doenças geralmente são denominados de patógenos. Entre as doenças causadas por vírus, nós temos a gripe, o sarampo, diversas doenças, incluindo a Covid-19, que é essa doença que surgiu no ano passado e que tem causado tantos transtornos. As doenças causadas por bactérias podem ser a tuberculose, a lepra, a difteria, tétano e a coqueluche. Já as doenças causadas por fungos, nós temos a meningite fúngica e as micoses. As doenças causadas por protozoários, temos a toxoplasmose, malária, doença de Chagas, giardíase e leishmaniose. Os patógenos, que são os agentes causadores de doença, eles são passados de uma pessoa para outra através de fluidos corporais expelidos pela tosse, espirro ou pelas vias sexuais. Também é possível que essas doenças sejam transmitidas por transfusões sanguíneas, só que isso é muito raro, porque geralmente o sangue é testado antes de fazer a transfusão. E alguns agentes patogênicos podem também ser transmitidos pela água contaminada. Para isso, o nosso corpo tem um sistema de defesa, que é chamado de sistema imunológico. Esse sistema imunológico pode ser inato, ou seja, nós temos uma imunidade inata, aquela que a gente já nasce com ela. Essa imunidade inata constitui a primeira barreira que os agentes causadores de doença vão encontrar quando tentarem entrar no nosso corpo. A outra parte do sistema imunológico é a imunidade adaptativa. Ela compreende uma linha de defesa que ela é adquirida após o contato com o patógeno, após a gente entrar em contato com o agente causador de doença. Ou também pode ser adquirida através de vacinas. Como funciona o sistema inato? É composto por 3 tipos de barreiras: as barreiras físicas, as químicas e as biológicas. Então esse sistema tem células especializadas dentro do corpo que vão fazer a defesa do organismo sempre que algum patógeno, algum agente causador de doenças, que pode ser vírus, bactérias, protozoários ou fungos, tentarem entrar no nosso corpo e causar doença. Também temos moléculas solúveis, substâncias químicas que estão presentes em todos os indivíduos e que também funcionam como defesa do organismo. Elas estão presentes no nosso corpo independentemente do contato prévio com a doença. Quais são as barreiras físicas que o nosso corpo apresenta para se defender dos agentes causadores de doença? Então a primeira delas é a pele.
A pele é um revestimento que serve de proteção. Se não tiver nenhum ferimento, se a pele estiver saudável, ela vai servir como defesa e impedir a entrada de agentes causadores de doença. Depois nós temos a saliva. A saliva contém enzimas que matam bactérias e outros seres microscópicos que podem causar doença. Outra defesa é o muco, como as secreções que a gente tem no nariz, no ouvido. Essas substâncias também servem para impedir a entrada dos patógenos, dos agentes causadores de doença. As lágrimas também contêm enzimas que vão destruir os micróbios. E temos ainda pelos no corpo que servem também como barreira, funcionando como filtros, que vão se aderir aos micróbios, impedindo que eles entrem. A gente tem esses pelos no nariz, tem no ouvido e em outras partes do corpo. A saliva, o muco e as lágrimas contêm enzimas, que são substâncias químicas que vão destruir a parede celular das bactérias. Mesmo que o patógeno, que a doença consiga entrar no organismo e vencer essas barreiras de defesa, a presença de um patógeno, um agente infeccioso em um determinado local, vai iniciar um processo que a gente chama de inflamação. Então, quando a pele, que é uma barreira física, ela é rompida, existe a possibilidade de um agente infeccioso entrar. Então vai começar um processo que a gente chama de inflamação. Então, os glóbulos brancos, que são células sanguíneas, vão sair dos vasos sanguíneos e vão ao local do ferimento para atuar diretamente no tecido que está infectado. Esse processo vai causar vermelhidão, suor e dor no local. Então, estes são os sinais de que o corpo está reagindo à ação de um agente infeccioso. Outros sinais também são o aumento da temperatura do corpo, que é a febre. Além do sistema imunológico inato, nós temos também o sistema imunológico adaptativo. Então, se os patógenos, os agentes causadores de doença, conseguirem passar pelas defesas do sistema inato, então vai entrar em ação o sistema adaptativo. A resposta adaptativa nesse sistema vai depender da ação dos glóbulos brancos, um tipo de glóbulo branco especializado que são chamados de linfócitos e das substâncias que os linfócitos produzem. No desenho nós temos representado o agente causador de doença, que é o vírus, e um glóbulo branco. Então esse glóbulo branco vai entrar em contato com o vírus e vai produzir um anticorpo. Esse anticorpo vai se aderir ao vírus, causando a sua destruição. Então o sistema imunológico vai responder à presença do antígeno. O antígeno é o agente causador de doença, é o patógeno, produzindo células que vão atracar diretamente a doença, produzindo proteínas que são chamadas de anticorpos. Então aqui em azul nós temos representado os anticorpos. Esses anticorpos vão se ligar ao patógeno, vão se ligar ao agente causador de doença e vão destruí-los. Por fim, se todo o nosso sistema imunológico, tanto inato como adaptativo, não conseguir vencer a doença, nós temos uma outra forma de conseguir uma defesa contra as doenças, que é a vacina. Então a vacina é uma das principais formas de proteção, principalmente em relação a vírus e bactérias. As vacinas funcionam como? Elas estimulam o sistema imunológico a preparar a defesa contra o agente infeccioso. A falta de vacinação é um problema que vai afetar não só quem não toma vacina, mas toda a população. Por quê? Porque quanto maior o número de pessoas imunizadas, quanto mais pessoas estiverem vacinadas, menor será o risco de surgir aquela determinada doença. Então a falta de vacina pode aumentar o caso de doenças que já estavam controladas. Como é que se produz uma vacina? Vamos pegar um exemplo da vacina do coronavírus, que é a vacina que está sendo produzida, estudada, pesquisada
Então, atualmente, no mundo, existem 125 vacinas em fase de testes para combater esta doença causada pelo coronavírus. Uma das formas de obter a vacina é o uso de um vírus diferente do coronavírus, que é chamado de adenovírus, junto com algumas proteínas do vírus que causa a Covid, que é o SARS-CoV-2. A ideia é fazer com que a pessoa, ao receber essa vacina, tenha uma quantidade de vírus muito fraca, de maneira que possa elaborar uma memória de defesa, ou seja, produzir anticorpos que vão agir contra a doença quando ela aparecer, quando ela tentar entrar no corpo. A outra forma é a utilização do próprio vírus, do próprio coronavírus, que é o vírus da Covid-19, inativado. Então ele é inativado por meio de produtos químicos, ele não vai conseguir causar doença, mas ele vai fazer com que o sistema imune consiga reagir a esses vírus produzindo anticorpos, e aí quando a pessoa entrar em contato com o vírus em si, ela já vai estar pronta para reagir e se defender da doença. Toda vacina necessita de testes para avaliar a sua eficácia. Esses testes são realizados em 3 etapas. Então, a primeira fase é aplicada numa quantidade pequena de pessoas para fazer o teste e verificar as reações que o sistema imunológico vai fazer a esta vacina. A maioria das 125 vacinas que estão pesquisadas estão ainda nesta primeira fase. A fase 2 é testada em um número já maior de pessoas, expondo elas à contaminação ao vírus para ver se a vacina funciona ou não. Tem 8 pesquisas atualmente que se encontram nesta fase de testes. Na fase 3, vai acontecer uma avaliação da resposta imunológica, ou seja, a vacina é administrada para milhares de pessoas para testar se elas conseguem desenvolver uma resposta imunológica, conseguem desenvolver anticorpos. Atualmente, 4 vacinas estão na fase 3 aqui no Brasil. Lembrando que ainda não temos a vacina para o coronavírus e também não temos a cura, então é importante a gente tomar medidas de prevenção contra a doença. Lembrando que ainda não temos a vacina para o coronavírus e também não temos a cura. Então, a única forma de combater o vírus é fazer a prevenção. Para isso é importante lavar as mãos frequentemente com água e sabão, evitar aglomerações, cobrir a boca e o nariz quando a gente tossir ou espirrar, procurando cobrir com o braço e não com a mão para evitar a contaminação das mãos. Usar álcool gel para esterilizar as mãos. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca. Limpar os objetos tocados com frequência com álcool 70%, como maçanetas, corrimão, a mesa, a pia da cozinha. Para evitar a circulação do vírus, também é importante neste momento que se fique em casa e só se saia quando for realmente necessário. Quando a gente precisar sair, sempre usar máscara. Agora é a vez de vocês realizarem as atividades e enviarem, que eu vou ficar aqui aguardando as respostas. Lembrando que para realizar as atividades, vocês devem acessar o link que foi enviado junto com este vídeo. Um bom trabalho para todos.